aí, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar de um tema que, nossa, pega em cheio, a ambição. Sabe, aquela vontade de ser o maior, o mais importante. Exatamente, bem-vindos a mais essa análise de o desejado de todas as nações. Hoje a gente vai fundo na pergunta quem é o maior. E é uma busca por reconhecimento que, vamos ser sinceros, está em todo lugar. Pois é, e a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é justamente essa. O que, no fim das contas, define a verdadeira grandeza? Nossa, e já vou dar um spoiler. A resposta que a gente vai encontrar aqui vira de ponta cabeça tudo aquilo que o mundo ensina sobre sucesso e poder. É surpreendente, de verdade. Então, bora para o cenário da história. Imagina só, Jesus e os discípulos estão ali, na estrada, viajando pela Galileia, indo para Cafarnaum. E o clima, olha, não estava dos mais leves. Jesus estava tentando preparar os amigos para algo gigantesco, né? A morte e a ressurreição dele. Só que a cabeça deles, a sintonia, estava em outra frequência, sabe? E aqui a gente chega no ponto central do conflito, né? É um contraste que chega a doer. De um lado você tem Jesus abrindo o coração, falando do maior ato de amor de todos os tempos. E do outro lado, lá no fundinho do grupo, o que eles estão fazendo? Cochichando, discutindo sobre quem ia ser o mais importante no reino que eles imaginavam. É uma ironia, né? E o pior, achando que Jesus não estava percebendo nada, mas é óbvio que ele sabia de tudo. Bom, a história dá uma pequena pausa nessa tensão toda quando eles finalmente chegam na cidade. Aí, um coletor de impostos do templo chega em Pedro e faz uma pergunta bem direta. E o que parece só um desvio no assunto, na verdade vira uma aula incrível. Uma aula sobre a identidade de Cristo e, mais importante ainda, sobre como escolher as nossas batalhas. A lógica de Jesus aqui é brilhante de tão simples. Ele vira para Pedro e pergunta, olha, os reis daqui da terra, eles cobram impostos dos próprios filhos ou dos outros? A resposta, claro, é óbvia, dos outros. Exato. Aí Jesus conclui o raciocínio. Logo, os filhos estão isentos. Quer dizer, se ele é o filho de Deus, o templo é a casa do pai dele, então por direito ele não precisaria pagar, assim como os sacerdotes e levitas da época também não pagavam. Mas, olha que incrível a solução de Jesus para não criar confusão. Ele não só consegue o dinheiro de uma forma milagrosa, como faz isso de um jeito que mostra quem ele é, sua divindade, sem precisar entrar em conflito, sem comprar briga. É simplesmente genial. É como se ele estivesse mostrando para o Pedro que, olha, às vezes a sabedoria não é bater o pé e provar que se está certo, mas sim ceder para evitar um problema maior. É uma demonstração de poder, só que através da mansidão. É muito profundo. Ok, agora a gente volta para a questão principal. Já dentro de casa, longe de todo mundo, Jesus finalmente chama os discípulos e pergunta sobre aquela discussão que eles tiveram no caminho. Nossa, e a vergonha bateu na hora, né? A primeira resposta deles foi o silêncio. Imagina, depois de tudo que Jesus tinha falado sobre amor, sobre sacrifício, aquela ambição egoísta deles deve ter parecido tão pequena, tão vergonhosa. E a gente vê que a raiz do problema tinha duas partes. Primeiro, eles simplesmente não entendiam qual era a do reino de Cristo. Eles ainda estavam presos na ideia de um reino aqui na Terra com cargos, poder e hierarquia, sabe? E a segunda parte, claro, era o egoísmo. Esse desejo de ser o maior, de estar por cima dos outros, que é a essência de todo o problema. É o mesmíssimo espírito que começou todo o conflito lá no céu. E aí vem a resposta de Jesus. E, gente, essa resposta vira o nosso mundo de ponta cabeça. A grandeza no reino de Deus não tem nada a ver com o poder que se acumula, mas sim com o serviço que se presta aos outros. Que frase forte, né? Ser o primeiro significa, na verdade, se colocar em último lugar. Significa ser o servo de todo mundo. É a inversão completa da lógica do mundo, da lógica do poder e do status. E essa comparação aqui deixa tudo ainda mais claro. De um lado, o princípio do reino deste mundo, que é o da autoexaltação. É o famoso cada um por si, usando as pessoas como degrau para subir na vida. Exato. Já o princípio do reino de Cristo é o exato oposto. É o esvaziamento de si, é a humildade, é aquele amor que se doa sem esperar nada em troca. É, no fim das contas, o caráter do próprio Deus se mostrando em forma de serviço. E para essa lição ficar gravada mesmo, Jesus não usa só palavras, ele faz algo prático. Ele chama uma criança, coloca ela ali no meio de todo mundo e fala, olha, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês não entram no reino dos céus. E o ponto aqui não é ser infantil, claro. É ter aquelas características de uma criança que o céu valoriza. A simplicidade, a falta de ambição egoísta e, o mais importante,
aquela confiança total, aquele amor puro, sem segundas intenções. Isso sim é a verdadeira grandeza. Partindo desse princípio da humildade, a conversa fica ainda mais séria. Jesus começa a falar da aplicação prática disso tudo. Como é que aqueles que se acham maiores devem tratar os pequeninos, ou seja, os mais vulneráveis na fé? E, gente, a advertência que ele faz agora sobre o peso da nossa influência na vida dos outros é uma das coisas mais fortes que tem na Bíblia inteira. Chega a arrepiar. É uma linguagem muito, muito forte. Uma mó de azenha era uma pedra de moinho gigantesca, pesadíssima. Jesus está basicamente dizendo que seria melhor sofrer uma morte horrível do que ser o motivo da queda espiritual de alguém. Isso só mostra o valor que Deus dá para cada pessoa, um valor infinito. O nosso comportamento, o que a gente fala, nossas atitudes, tudo isso pode construir ou pode destruir a fé de alguém. É uma responsabilidade enorme. E a seriedade não para por aí. Jesus usa aquela metáfora de cortar a mão ou o pé. Ele não está falando de automutilação, óbvio, mas da necessidade de tomar uma atitude radical, drástica mesmo contra qualquer hábito ou qualquer coisa que nos leve para o pecado. A lógica é bem simples, na verdade. Se algo desonra a Deus, não tem como fazer bem para nossa alma. É melhor se livrar de qualquer coisa, mesmo que pareça muito preciosa, do que deixar que isso nos destrua e nos separe de Deus. E para fechar esse bloco de ensinamentos, Jesus não fala só sobre evitar o mal. Ele também ensina como consertar as coisas quando o erro já aconteceu. Ele nos dá um guia prático para a reconciliação. Isso é sensacional, né? Porque não fica só na teoria da humildade. É um passo a passo bem prático de como aplicar essa humildade e esse amor para restaurar os relacionamentos dentro da comunidade. E o processo é super claro e progressivo. O primeiro passo é sempre no particular, a sós. O objetivo nunca é expor a pessoa, mas sim trazê-la de volta. É um ato de amor, de cuidado. Exato. Se isso não der certo, aí o círculo se abre um pouquinho, trazendo testemunhas imparciais para ajudar a mediar. Mas a ideia continua sendo a restauração. Só em último caso, como último recurso mesmo, é que o assunto é levado para a igreja, para a comunidade, e mesmo assim não para condenar, mas na esperança de que o apelo de todo mundo junto funcione. E essa citação do apóstolo Paulo, que foi escrita anos depois, resume perfeitamente o espírito de tudo isso que Jesus ensinou. Ter força espiritual não dá o direito de julgar, mas sim a responsabilidade de ajudar. É sobre usar a nossa experiência, a nossa maturidade, não para se sentir superior, mas para dar um apoio para quem está tropeçando, para quem está lutando, é carregar o fardo junto, do mesmo jeito que Cristo faz com a gente. Então, para a gente resumir toda essa conversa, a grandeza que o céu reconhece não tem absolutamente nada a ver com status, com poder ou com reconhecimento aqui na Terra. Tem tudo a ver com o que a gente faz pelos outros. É sobre servir sem ficar esperando aplauso, é sobre proteger quem é vulnerável e ter paciência e amor para ajudar a levantar quem caiu. Esse, gente, é o coração do Evangelho. E a gente termina com essa reflexão que fica para todo mundo. Como seria se a gente aplicasse esse princípio da humildade que serve nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa comunidade, hoje? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente levar para a vida. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem que isso aqui é só um resumo. O material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.